Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, hoje nós estudaremos o módulo 29, certo? E dentro deste módulo, quem quiser me acompanhar, pegue o seu material ângulo 3 e vamos lá. Dentro deste módulo, ainda nós continuaremos o trabalho a respeito dos modos verbais, mais especificamente o modo subjuntivo, imperativo e as formas nominais, certo? Antes, relembraremos alguns conceitos para que vocês se atenham às informações. Os modos verbais estão relacionados com as atitudes de quem fala ou escreve, exprimindo a posição do falante diante de uma posição verbal. Graças aos modos verbais, o enunciador pode explicitar intenções e juízos de valores. Para isso, nós vamos relembrar os 3 modos verbais existentes na língua portuguesa. Ou seja, nós temos 3 indicações para o enunciador. Dentre isso, nós também trabalharemos as flexões verbais. Não há como falarmos de modo verbal sem falarmos de flexão, tá? Os verbos sofrem flexão em modo, tempo, número, pessoa, voz e aspecto. Devido a essa pluralidade de flexões, conforme eu explicitei a vocês, que apresentam, os verbos são uma classe gramatical complexa e abrangente. E é verdade. Dentro da classe de palavra, mais especificamente o verbo, ele é um estudo muito grande no que diz respeito à sua estrutura. Vocês nunca deixarão de estudar o verbo, certo? Sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo e terceiro. Toda vez terá algo em relação ao verbo dentro das apostilas. No que diz respeito a essas flexões, existem 3 modos verbais, tá? Existe o modo indicativo, que nós trabalhamos em aulas anteriores. Existe o modo subjuntivo, que nós trabalharemos nesta aula. E o modo imperativo, que também será trabalhado nesta aula, certo? Com base nisso, cada modo, ele realmente vai expressar alguma coisa. O modo indicativo, ele expressa certeza diante da ação. O modo subjuntivo vai expressar dúvida, incerteza, hipótese. Já o modo imperativo, ele vai trabalhar essa questão da ordem, do pedido, da súplica, do desejo. Então, cada um deles possui suas particularidades diante das construções frasais, ok? Diante disso, vamos trabalhar de fato agora o modo subjuntivo. Professor, por que não trabalhou o modo indicativo? Nós trabalhamos, só que foi na aula anterior, ok? É empregado quando a atitude do enunciador revela conteúdos emocionais que expressam ideias de dúvida, ou incerteza. Exemplo, se tudo der certo, viajaremos na sexta-feira à tarde. Eles só irão viajar na sexta-feira à tarde caso tudo der certo. Se não der certo, eles não viajarão, tá? Então vocês podem perceber que dentro do modo subjuntivo existe também essa expressividade de condição. Talvez eu vá na festa da escola, ou seja, simbolizando aí uma dúvida, tá? Pode ser que ele vá, pode ser que ele não vá. Existe a dúvida ainda aqui no que diz respeito à construção aí da frase. Diante disso, os tempos do modo subjuntivo são presente, pretérito imperfeito e futuro, ok? Então, vocês precisam estar atentos a todos esses tempos aqui. E lembrar que presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. Professor, por que eu preciso nomear cada um deles? Porque existem também esses tempos aqui lá no indicativo. Para que não haja confusão, você precisa selecionar e verificar qual é o modo que você está realmente trabalhando, tá? Diante disso, o primeiro tempo que aparece para nós é o modo subjuntivo, mais específico, o presente. O presente do subjuntivo emprega-se no modo subjuntivo para assinalar um fato presente
mas duvidoso ou incerto, um desejo ou um sentimento. Exemplo, talvez eles façam tudo aquilo que nós pedimos. Talvez ele saiba sobre o que está falando. Então, vocês verificam aí que aqui é um dos fatores, tá? Segundo fator, um fato futuro, mas duvidoso ou incerto. Exemplo, talvez eles venham amanhã. É um futuro, só que é um fato duvidoso, tá? Um desejo ou uma vontade. Exemplos, espero que eles façam o serviço corretamente. Espero que me tragam o dinheiro, tá? Sempre dentro da situação aí de dúvida, incerteza. Modo subjuntivo, mais especificamente o pretérito imperfeito. Emprega-se o pretérito imperfeito do subjuntivo para assinalar uma hipótese ou condição numa ação passada, mas posterior e dependente de outra ação passada. Então é um passado que fala de um passado. Olha a loucura, né? Exemplo, talvez a lágrima subisse do coração à pupila. Como fizesse bom tempo, as senhoras combinaram em tomar o café na chácara. Então nós temos dois exemplos aí. Segundo rol, uma condição contrafactual, ou seja, que não se verifica na realidade, que teria uma certa consequência, pode se referir ao passado, ao presente ou ao futuro. Exemplos, se ele estivesse aqui ontem, poderia ter ajudado. Se ele estivesse aqui agora, poderia ajudar. Se ele viesse amanhã, poderia ajudar. Então, independente que esteja em qualquer um dos tempos verbais, vai sempre expressar essa dúvida, tá? Essa hipótese devido à conjunção utilizada no início de cada frase. Com relação ao modo subjuntivo, mais especificamente o futuro, emprega-se o futuro do subjuntivo para assinalar uma possibilidade a ser concluída em relação a um fato no futuro, uma ação vindoura, mas condicional a outra ação também futura, tá? Exemplo, quando eu voltar, saberei o que fazer. Quando é uma hipótese, ninguém sabe quando, é algo incerto. Quando os sinos badalarem, 9 horas, voltarei para casa. Ou seja, sempre utilizando aí o conectivo correspondente ao futuro, que é o conectivo quando. Exemplo, também, o outro fato, também pode indicar uma condição incerta, presente ou futura. Exemplo, se ele estiver lá amanhã, certamente ele também estará, tá? Então, essa condição aí associada. Terceiro pontinho é a formação de locução verbal com o auxiliar ter ou haver no futuro do subjuntivo simples e o principal no particípio, tendo o mesmo valor que o futuro do subjuntivo simples. Nossa, professor, deu até um nó na cabeça agora. Muito simples. Vamos analisar o exemplo. Quando você tiver terminado sua série de exercícios, poderá ir brincar. Então, verifiquem aí toda a construção oracional baseando-se nessa estrutura que ele forneceu aqui para nós, tá? Então, pessoal, hoje nós vimos os 3 tempos do modo subjuntivo. São muito importantes para que vocês se atenham de fato às conjugações que são pertencentes a cada tempo. E com isso, vocês, claro, melhorem tanto a escrita quanto a fala, ok? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.